Prestação de serviço? Aqui no Mulher.com tem também. Diquinhas para as mamães, gestantes, muitas dúvidas? Mãe de primeira viagem sempre fica com receio, né? Por isso, uma vez por mês, a Sara de Aguiar participa conosco. Ela que é especialista em UTI neonatal e pediátrica. Sara, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Tá? E hoje a gente fala especialmente sobre a ordenha. Isso, ordenha. Ordenha, ela é essencial para que o processo de amamentação seja bem sucedido, tá? Assim como o bebezinho mamar bem. Então, a grosso modo, o que é uma ordenha? Ordenha é retirada do leite. E muitas mamães têm dúvida de quando que eu preciso fazer a ordenha, né? Então, tem alguns momentos que são principais. Primeiro, quando a mamãe está com a mama muito cheia e vai iniciar a mamada do bebê, ela sempre deve ordenhar. Por quê? Uma figura que eu já trouxe uma vez e vou mostrar novamente. O leite, ele fica armazenado em todas essas bolinhas cor-de-rosa que nós chamamos de alvéolos. Elas ficam muito próximas aqui do mamilo, tá? Quando elas estão muito cheias de leite, a mama fica muito tensa. O que acontece? O bebezinho, na verdade, ele vai conseguir até abocanhar a areola, que é onde ele tem que pegar para mamar, mas a boquinha vai escorregar só para o mamilo. E aí a retirada de leite não é eficaz. Então, esse é o primeiro momento em que a mamãe deve ordenhar. Nunca com a mama muito cheia, ela deve esvaziar um pouquinho, sentir com os dedos se a areola ficou macia e só então proceder o início da mamada. Então, se precisar, tira um pouquinho antes de colocar o bebê para mamar, ela tira um pouquinho desse leite. Isso, senão sempre a boquinha do bebê, ele pode até conseguir pegar bem, mas a boquinha dele vai deslizar e vai se direcionar para o mamilo onde eu não tenho reservatório de leite. Eu tenho só ducto que transporta o leite, mas eu não tenho nenhum reservatório, tá? Além disso, todas as vezes que a mãe sentir que a mama está tensa, que ela está cheia, né? Às vezes o bebezinho mamou, mas mamou uns 15 minutinhos, ela ainda sente que a mama está tensa. Ela deve esvaziar. Ela deve ordenhar até ela se sentir confortável. Por quê? A mama, né, a gente fala que ela é uma fábrica. Então, o que é isso? Ela só continua produzindo leite conforme o leite sai. Se ele fica acumulado, o corpo entende que não precisa estar produzindo mais. Então, a produção cai. Certo? Então, na verdade, quando o bebezinho mama, mas ela ainda sente a mama cheia, ela deve esvaziar até o seu ponto de conforto. Se o bebezinho está dormindo, né, mas ela sente que a mama está pesada, ela deve retirar. Não deve ter medo que, eu retirei, será que eu vou ter leite para a próxima mamada? O raciocínio tem que ser o contrário. Se eu tirei, eu vou produzir para a próxima. Quanto mais eu retiro, mais se produz. Sara, a gente sempre ouve falar de algumas mães, eu não tenho leite o suficiente, ou meu leite é fraco. Isso de fato acontece ou é mito? Porque às vezes a gente percebe algumas mães, né, que tiram do peito muito cedo e aí acabam oferecendo aqueles leites prontos, né, ou em pó. Isso. Existe mesmo essa questão do leite fraco e a mãe que de repente não produz tanto leite? Não. É mito. As duas informações são mito. Então, é assim, se essa mãe, né, o bebezinho, quando ele mama, se a mama foi preparada adequadamente, então assim, foi esvaziada essa areola, esse preparo que eu acabei de mencionar, e o bebezinho consegue pegar corretamente, ele ordenha a mama enquanto ele mama. Então, aí é uma primeira resposta. O bebê retira o leite. Se a pega está adequada, essa mãe vai produzir, ela não vai ter pouco leite. Quando acontece da mulher ter pouco leite, quando a retirada, ela não é efetiva, seja por ordenha ou seja pelo bebê, porque aí é esse raciocínio que o leite fica acumulado. Aí sim, o corpo a produção entende que cai. não precisa produzir. Por isso que tem mais que fala assim, mas né, o meu leite secou. Né? Muitas vezes a mulher, por exemplo, retorna ao trabalho, né? E esquece de, em alguns momentos, isso é direito da mulher,
tá? Deu umas 2h30, 3 horas, ou ela sentiu a mama cheia, mesmo que não tenha um espaço para ela armazenar esse leite, ela se direciona até o banheiro e ela tem que esvaziar. Porque se ela não esvazia, realmente vai ocorrendo uma redução da produção de leite. Então, na verdade, não é que a mãe às vezes reclama, ai, mas eu não tenho muito leite. É que, na verdade, como não acontece essa ordenha, essa retirada, que é a retirada que vai fazer com que o organismo vá produzindo mais. Isso. Se o bebê mama errado, entre aspas, e se a mãe não faz esse estímulo, o corpo de fato para de produzir, porque o que está acumulado ali, o corpo entende que não precisa de mais leite, porque já tem acumulado. Isso, e é o mesmo mito do leite fraco, porque quando a retirada do bebê, por exemplo, ela não é efetiva, o que que acontece? Ele tenta retirar, mas ele se direciona só pro mamilo, né? Porque a boquinha deslizou, certo? E aí ele consegue retirar uma quantidade muito pequena. Dali meia hora ele tá chorando, ele tá pedindo mamar de novo, porque ele cansou, mas não ficou satisfeito. E aí a mãe fala, nossa, o meu leite não está alimentando o bebê. E não é porque o leite é fraco, é porque a retirada, a ordenha pelo bebê não está sendo efetiva. Aí o que saiu pouquinho, não foi suficiente para sustentar. Saiu pouquinho. Vou pedir para você permanecer conosco no próximo bloco para dar mais dicas para as mães que nos acompanham. Qualquer dúvida, mande sua perguntinha pelas nossas redes sociais ou liga e deixa um recadinho aí com a nossa equipe de call center.